queria começar esse vídeo gritando "é bomba!", mas simplesmente não seria o suficiente para descrever tudo o que é esse capítulo 79 de Boruto. É simplesmente um dos capítulos mais insanos, não de Boruto, mas de toda a franquia Naruto e Boruto. Esse capítulo tá lá no topo. Eu tô falando pra você, vem comigo que a gente vai falar sobre o que tá rolando agora nesse capítulo. Se segurem, vamos lá. Inês Trans, Peter aqui. Galera, é totalmente possível você usar o teu celular com acesso à internet e ganhar um salário de 3 mil reais. E isso pra começar. Você só precisa escolher uma habilidade digital e se especializar nela. Ah, Peter, mas os cursos hoje são muito caros. Eu sei disso, são mesmo, né? É por isso que a gente criou a Cyberclass, a maior plataforma de cursos de marketing digital do Brasil. Você só paga uma única vez, um valor a partir de R$ 29,00 e já pode acessar centenas de aulas com professores que já estão tendo resultado agora no digital, professores que estão realmente colhendo resultados. Toda semana um novo curso totalmente grátis para você e cada curso que você completar, você ganha um certificado que vai agilizar muito mais seus novos trabalhos. Você vai conseguir turbinar teu currículo. Tá afim de começar a viver de internet? Então clica no link aqui da descrição. Clicar é de graça, né? E conhece a Cyberclass. Vê o que tem lá dentro, né? No link aqui embaixo você pode usar a Cyberclass por 7 dias. Se você não gostar, e eu duvido que você não vai gostar, a gente devolve todo o seu dinheiro e a amizade continua, broderagem. Link aqui embaixo. Galera, para. Olha pra mim. Vocês não estão preparados pro que rolou nesse capítulo e eu tô falando sério. Se você não sabe, você deve estar perdido. Olha aí o Peter levantando raio, Peter querendo levantar raio, Peter está falindo. Não, você não está entendendo. Já tem algum tempo que eu tô falando que o Kishimoto chutou o balde com toda a força. Ih, caramba! Mas agora tá claro que ele massacrou o balde. Tome! Cara, ele fuzilou o balde. Ele fuzilou. Ele jogou a bomba no balde. É bomba! Pois é, exatamente. Tá na cara que ele não gosta de balde, né? Uns capítulos atrás a gente conheceu o Shibai Otsutsuki, que é um fucking deus no universo de Naruto. Mas agora, no capítulo mais recente de Boruto, a gente finalmente teve uma noção de uma pequena parte do poder desse cara. E galera, sério, tipo, não é pouca coisa não. Agora começou a equilibrar com os outros animes, aqueles que você fala assim, em terra de errei, não vou falar nada. Galera, tá sinistro. Nos capítulos passados, né, você vai lembrar, o Kawaki, ele meio que endoidou de vez, jogou o Naruto e a Hinata numa outra dimensão pra meio que proteger eles, né? Deixa eles lá, agora mandou bronca pra ele, então deixa Naruto e Hinata fora. Mas proteger de quem? Como é que vai proteger Naruto e Hinata? Vai proteger de quem? Do Boruto, que tem um Otsutsuki dentro dele que só quer ver o circo pegar fogo. O Kawaki, ele quer eliminar o Boruto a todo custo pra tornar o mundo mais seguro pro Nanadame dele. Ele gosta pra caramba do Naruto, então ele quer eliminar o Otsutsuki que tá dentro do Boruto. Então ele foi pra cima do Boruto e macetou ele na porrada, deixando ele até com a famosa cicatriz no olho que a gente já tinha visto na cena do futuro. Foi ali que ele ganhou a cicatriz. Só que chegou todo mundo de Konoha pra dar um apavoro no Kawaki e com a ajuda, né, do agente do caos que é o Momoshiki, ele conseguiu fugir. E o capítulo passado terminou com o Momoshiki dizendo que era impossível parar o fluxo de acontecimentos ruins que estavam por vir. Tipo, não tem nada que você possa fazer. A ruindade vai acontecer. E agora a gente finalmente sabe o que ele estava falando. Todos atrás de Kawaki. Como o Kawaki fugia com a ajuda do Momoshiki, praticamente todos os ninjas de Konoha agora estão atrás dele. Não é pra menos, né, galera? O Kawaki, ele deu um chá de sumiço no Hokage. Isso seria pena máxima, porra. Botou... Onde que ele levou? O Naruto ninguém sabe. Ele sumiu com o Naruto pra todo mundo, né? Não tem perdão pro que o Kawaki fez. Ok, que o Orochimaru que matou mais de um Kage tá livre por aí, leve e solto, né? Mas tudo bem, a gente releva isso. Mas o assunto agora é o Kawaki. Ele tá tendo que fugir encolhido lá pro Konoha. E a situação não tava nada boa pra ele, porque ele estava ficando sem chakra e fugir por aí encolhido só deixava ele mais exausto. A única coisa que ele tinha a favor dele era a capacidade de esconder o próprio chakra que ele tem por ser um Otsutsuki. Enquanto isso, tem uma penca de ninja de Konoha atrás dele. Jonin, Chunin, tá todo mundo. Até os amigos do Boruto, né? Como, por exemplo, o time do Shikadai, tá todo mundo atrás do Kawaki. Kawaki deu um fim na abelha rainha, agora tá tendo que lidar com a colmeia inteira. Exatamente isso. E dá pra ver que o Mitsuki, em particular, tá bastante pé da vida com o Kawaki e quer a cabeça dele a todo custo. E o motivo disso é óbvio pra todo mundo. O Kawaki tava agora há pouco surrando a bunda do Boruto. Deixou até uma baita cicatriz na cara dele. Então ninguém vai com a cara mais do Kawaki. A gente já viu várias vezes que o Boruto significa um mundo pro Mitsuki. O Boruto é o sol dele. E ele mesmo já tinha dito que não sabia o que faria se alguém fizesse algo contra o Boruto. Ou seja, o Mitsuki gosta muito do Boruto. Pronto. O Mitsuki decidiu ir caçar o Kawaki
mesmo quando as ordens dele foram pra ficar com o Boruto e levar ele pro hospital. Ele tá poucas aí, galera, não tá dando ideia pra ninguém, tá focado no que ele quer. Se ele vê o Kawaki dando mole, é cobra na caveira. Amado Shikamaru. De um lado a gente tem Konoha, que tá doidada atrás do Kawaki. Afinal, esse Mequetrefe deu um jeito de sumir com o Hokage da vila, e por isso já tem ordens, inclusive, de ser executado. Não pode sumir, desaparecer com o Hokage, não dá, né? Do outro lado tem o Amado, que tá vendo tudo isso rolar. Só que ele não pode deixar que o Kawaki seja morto. A gente tem que lembrar, galera, que o Amado já disse que o Kawaki é a chave para reviver a filha dele. O Amado colocou os dados da falecida filha dele no karma do Kawaki. Precisa dele para trazê-la de volta. Então, assim, se o Kawaki morrer, o Amado perde completamente as esperanças de reviver ela, de reviver a filha dele. E a gente já viu quando o Amado contou isso pra galera que ele tava desesperado e que o Kawaki era a última chance dele ter a filha dele de volta. Então dá pra imaginar que ele faria de tudo pra impedir que qualquer coisa ruim acontecesse com o Kawaki, entende? Ele não quer que nem um arranhãozinho aconteça com o Kawaki pra garantir a segurança da filha dele, pra voltar. Por isso ele tava querendo negociar com o Shikamaru, falando pra ele só capturar o Kawaki vivo e tudo mais. Na real, eu acho que isso é o que o Shikamaru teria que fazer mesmo, né? Porque ele precisaria saber onde que o Naruto e o Hinata estão e só tirando informações do Kawaki eles conseguiriam descobrir. Mas é complicado. Como é que eles vão capturar o Kawaki com vida? Eles fazem isso, depois jogam ele numa cela até a galera do interrogatório chegar? Olha que complicação isso. O Kawaki pode encolher, passar por qualquer cela, né? Vai ficar igual aquela cela dos Smurfs, qualquer um passa por dentro. E se não for o suficiente, ele pode só abrir um portal e ir pro lugar que ele quiser. É impossível deixar alguém como o Kawaki preso. Ponto. Talvez por isso o Shikamaru negou os pedidos do Amado e disse que vai tratar o Kawaki como o que ele é, um inimigo de Konoha. Mas ao mesmo tempo a proposta do Amado na real não é nem tão assim, tipo, ilógica, entende? Tem uma certa lógica aí. Basicamente o Amado disse que o Kawaki tem um código de desligamento, que nem a Delta tem. Era só o Amado chegar, falar "Oi, Net Trunks", que o Kawaki ia dormir e aí a galera do clã Yamanaka, ou até o Sasuke ou o Ibiki, iam poder entrar na mente do moleque. Longe de mim defender o Amado. Na verdade, porra, ver ele todo desesperado faz até bem pra mim. E eu acho que ele ainda vai fazer algumas cacas gigantescas. Mas eu acho que nessa aqui, ele tem lá alguma razão. O pedido de Kawaki. Eu já devo ter deixado bem claro, né, galera? Mas o Kawaki tá numa situação bem desesperadora. Ele tá fazendo tudo pra proteger o Nanadaime, o Naruto. Ele só quer eliminar um risco pra vida do 7º Hokage. Só que ninguém parece entender ele. Eu não tô dizendo que o Kawaki tá certo de jeito nenhum. Mas dá pra entender o que se passa pela cabeça dele. Tem uma certa lógica na cabeça dele, entende? Era tipo Thanos, também tinha lógica na cabeça maluca dele. Agora tá todo mundo atrás dele, por ele querer defender aquele que ele ama, entende? Só que o problema não é nem esse. O Kawaki deixou claro que ele não se importa pro que acontece com ele. Capítulos atrás ele disse que já sabia que ele não tinha mais salvação. Tudo isso é pra quê? Pra proteger o Naruto. O foco dele é Naruto. A Eida é gada do Kawaki, olha isso. A gente já sabe disso, né? Aí ela foi até ele pra dar um apoio moral. Só que o Kawaki estava num momento muito sensível. Ele estava simplesmente cansado de tudo e muito perto de ter um colapso. E é nesse momento que o Kawaki abre o coração pela primeira vez desde que ele apareceu. Ele fala o que ele realmente está sentindo, olha isso. E esse é um momento muito bacana que a gente vê um certo grau de vulnerabilidade do Kawaki, entende? Tipo, ele não é completamente impenetrável, ele não é completamente indestrutível. Sim, tem um ponto fraco ali. A gente vê claramente que ele tá quebrado. Ele não queria fazer tudo que ele tá fazendo. Tá na cara, tá no semblante dele, tá no jeito dele falar. Se não fosse o Momoshiki dentro do Boruto ameaçando tudo e todo mundo poderia viver bem, todo mundo poderia ser feliz, concorda? Então é o Momoshiki. E o mais legal dessa cena é que ela gera muitas interpretações diferentes. Eu vi muita gente interpretando que o Kawaki é um invejoso, que só quer ter o que o Boruto tem. Só que eu não levei pra esse lado nesse momento. Eu sei que o Kawaki fala umas coisas muito pesadas, tipo, se ele fosse qualquer um, uma pessoa como eu, ninguém iria chorar a morte dele. Ele fala que se o Boruto não fosse o filho do Hokage, ou então o irmão pra ele, toda essa situação seria mais fácil, porque as pessoas não hesitariam em ir atrás dele, elas iriam sem nenhum problema, entende? Do mesmo jeito que estão fazendo com o Kawaki. Tá todo mundo perseguindo o Kawaki. E eu não sinto que aqui ele tava falando que queria o que o Boruto tem, mas sim que pelo Boruto ser filho do Hokage, as pessoas não vão fazer o que é preciso pra defender o Naruto. Você entende? As pessoas tem essa certa barreira. Pô, o Boruto é filho do Hokage. As pessoas não vão matar o Momoshiki porque o Momoshiki é filho do Hokage. E isso só vai deixar o Naruto correndo risco. Mas se o Kawaki que fosse o perigo, as pessoas não teriam nenhum problema em acabar com ele. É o que a gente tá vendo agora. Konoha inteira indo atrás do Kawaki. Todo mundo pronto pra cancelar o CPF dele.
Se o Boruto fosse um estranho como ele, se ele não fosse o filho do Hokage, se ele fosse o Kawaki, nada disso estaria acontecendo. Onipotência. E botando pra fora todos esses sentimentos dele pra Eida, o Kawaki encosta nela e um negócio bizarro acontece. Um brilho gigantesco começa a envolver os dois e aumentar. Esse brilho começa a tomar proporções absurdas ao ponto de cobrir o planeta inteiro. Sim, o planeta inteiro. Nesse capítulo a gente descobre a verdadeira origem do fascínio da Eida. O poder, né, que fazia todo mundo se apaixonar por ela. Esse fascínio, na verdade, não existe. O que existe é um poder absurdo chamado de onipotência. A onipotência é o Shinjutsu dos Shinjutsu. O top do top, o filé, o máximo. Eu vou trazer um vídeo aqui só pra explicar esse poder pra vocês, ok? Tudo sobre onipotência. Mas basicamente é isso que você tá pensando. É o poder de tornar tudo o que a pessoa quiser em realidade. Só que esse não é um poder que alguém como a Eida pode controlar. A Eida é só uma menina que tem uma pequena parcela do poder do Shibuya Tsutsuki. E o fascínio é simplesmente o resultado da vontade da Eida de ser amada, que graças ao poder da onipotência faz com que ela seja absolutamente irresistível para todo mundo. Ela só quer ser amada, então ela sem querer criou esse poder, o fascínio. A Eida ama o Kawaki, mesmo que sem explicação. Ela ama ele. E ouvindo ele abrir o coração daquele jeito, ela tomou como desejo dela o desejo dele. Com a onipotência, ela realizou o desejo do Kawaki. Agora, tudo se inverteu. Assim como o Kawaki queria, Boruto não é mais filho do Naruto. Ele é um desconhecido que matou o Hokage. E quem matou o Hokage recebe pena máxima. Todos atrás de Boruto. Ei, garoto, só por curiosidade, me diz, como é perder tudo? O poder da Eida fez com que tudo se invertesse. Agora todos acreditam que o Kawaki é o filho legítimo do Naruto e da Hinata. Kawaki Uzumaki. Enquanto isso, o Boruto é um forasteiro que foi adotado pelo Naruto, só que retribuiu o amor do Hokage com ódio e deu um sumiço nele. Tudo se inverteu, exatamente. O Kawaki é o Boruto e o Boruto é o Kawaki. O Boruto perdeu tudo, tá morando de favor, nem de aluguel mais. Depois que a Eida usou o poder dela, todos passaram a perseguir o Boruto. Todos estão prontos para fazer o que for preciso para acabar com ele. Afinal, ele deu um fim no Naruto. Mitsuki foi para cima do Boruto com transformação sabe tudo, poder máximo. Cobra na caveira. Afinal, o Boruto atacou o sol do Mitsuki, o Kawaki. Não esquece, ok? Agora tá assim. O Boruto tava ali, coitado, sem entender nada, enquanto o Momoshiki explicava e ria da cara dele, né, vendo a premonição dele acontecer. Boruto, Kawaki, Eida e Daimon não foram afetados por essa alteração de memórias. Mas, estranhamente, a Sarada também não. Eles são os únicos, até onde a gente sabe, que sabem o que realmente aconteceu. Parece aquela balsa do Reed Richards nas incursões, fantástico. Eu sei que tô misturando tudo aqui, mas minha mente explode com isso. Mas o que dá pra fazer se todo mundo agora tem certeza que o Boruto é inimigo? Qual solução vai tomar? E o Kawaki ainda se aproveitou da situação e tacou lenha na fogueira. Diga pra eles que o Hokage foi morto pelas mãos do Boruto. Agora o Boruto tem que fugir e se esconder, porque todo mundo na vila acha que ele matou o pai dele, né? Para os outros não é mais pai dele. O Boruto, que tinha tudo, perdeu tudo. Perdeu os pais, amigos, todo o resto da família. Essa história lembra até o Peter Parker do CM, né? Que as memórias de geral foi alterada lá e ninguém mais sabe quem ele é. Até me lembrou de novo do CM. A diferença aqui é que todo mundo sabe quem é o Boruto. Só o Boruto sem o Uzumaki, ok? É isso. E é exatamente por isso que todo mundo quer matar ele. Galera, de novo, esse sem dúvida alguma foi o capítulo mais impactante de Boruto e pode ter certeza que tem muita coisa pra gente falar aqui. O Sasuke foi afetado? E o Amado? O Cold vai atacar? Tá tudo muito insano em Boruto, tá uma fase incrível, quente demais. Porra, eu vou trazer muito mais vídeos sobre esse capítulo, pode ter certeza. Eu sei que você tá falando assim, mas Boruto não é bom. Porra, tá incrível. O que tá acontecendo agora tá muito incrível. Quem tá acompanhando sabe do que eu tô falando. Não esquece, galera, deixei o link da Cyber aqui embaixo. Pode testar por 7 dias. Se você não curtiu, duvido, você pega o seu dinheiro de volta. Mas dá uma olhadinha, quem sabe você não completa um treinamento e já pega um certificado pra você. Vai lá, até tem curso meu lá dentro. Obrigado de coração, galera. Agora se inscreve aqui, ativa o sininho. É aqui embaixo o sininho. Vou trazer muito mais conteúdo essa semana. Essa semana vai ferver. Você vai ficar de fora? Não, né, porra? Bota esse chácara pra fora, né? Aliás, chácara pra dentro, quem que vai pra fora? Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui!